agradecer novamente o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês mais um mês. Estava chegando aqui e estava pensando que a gente poderia conversar um pouquinho. A Deus estava falando assim, você traz seus ensinamentos. Eu falei, não sei se eu trago ensinamentos, estou tentando aprender ainda. Né? Como é que a gente traz uma coisa que... Tem um índio que fala assim, que ninguém ensina ninguém. Né? Porque na verdade cada um vai introjetando, vai aprendendo por si, né? Ao longo da vida, ao longo da jornada. A gente pode compartilhar esses momentos de aprendizado que às vezes eu estou do lado de alguém e eu estou aprendendo uma coisa, a pessoa está aprendendo outra totalmente diferente. Né? É importante a gente saber que a vida vai depender do que eu estou aberto para me permitir ser presenteado, porque diariamente a gente é presenteado por diversos aprendizados, diversas circunstâncias, diversas formas de pensar. A gente estava falando um pouquinho aqui, né? Acho que um pouquinho da questão da reciclagem. Eu acho que isso faz parte de um processo bem presente para o nosso mundo, desde que a gente possa pensar que a gente começa essa reciclagem dentro do nosso universo. Então a gente pode tanto fazer essa reciclagem com os objetos, né? No caso, pegar objetos do lado de fora, que a gente poderia estar falando, garrafas PET, latinhas, papelão, papel, né? Todos esses materiais, lixo orgânico, mas desde que a gente consiga rever também a possibilidade de que essa reciclagem que se faz do lado de fora, ela tem que estar interagindo também com o nosso mundo interno, para que a gente entenda que essa reciclagem ela vai muito além de simplesmente objetos que a gente de alguma forma compra, usa, descarta, né? Esse ciclo incessante que a gente precisa aprender a lidar com esse ciclo de consumismo da qualidade, até para a gente observar que temos uma tecnologia já hoje de ponta e que muitas vezes nós nem reivindicamos que ela seja mais efetivamente atuante na nossa vida, às vezes por falta de conhecimento, por falta de uma comunhão maior entre nós mesmos. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia e ela estava falando, a gente estava falando a respeito, por exemplo, dos refrigeradores, né? Fogões. Quanto esses aparelhos hoje em dia estão obsoletos, isso sem falar de celular, nada do gênero, né? Né? A gente fala um notebook aí que deveria ter uma durabilidade muito grande, até porque a gente hoje tem uma facilidade de manuseio com uma série de coisas, e esses recursos ficam obsoletos pelo simples demanda de consumo, e a gente se deixa levar por essa demanda de consumo quando a gente descarta, como se nada fosse. Então a gente compra lá um objeto, não importa o que seja, ele vem lá embaladinho, bonitinho, você dá o presente para a pessoa, aí aquele presente, aquela caixa já vira sugada, pouco tempo, dependendo de como você utilizou aquele objeto ou manuseou aquele produto, em pouco tempo ele já se descarta, já vira descartável também. Teve um período no Japão, né, que via-se no lixão rádios, já chegaram a ver carro, moto, no lixo, onde pessoas que saíam daqui, iam para lá, não tinham condições de comprar, acabavam pegando no lixão e aquilo funcionava porque simplesmente passou, já não está mais tão bonitinho, não tem as luzinhas que estão mais adequadas, né? Não tem todos os recursos. Mas por que aquele objeto foi descartado? Né? Se ainda era útil, se ainda tinha uma vida útil, né? E a gente tem que lembrar que assim, todos os componentes que existem nesses objetos, assim como essa roupa, como a viola, qualquer coisa, né? Einstein já nos ensinava sobre isso, que tudo está vivo, tudo está em constante movimento. Não existe nada nesse universo, por mais que pareça que esteja estático nessa madeira, né? Esses objetos que estejam aqui inertes de alguma forma, parecem estar inertes, né? Porque os átomos e as moléculas deles estão em constante movimento. E essa interação, ela interage diretamente com o nosso psiquismo, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de agir.
Se eu simplesmente começo a ter esse comportamento interno de que isso aqui é uma porcaria, na hora que eu ponho a mão num objeto, a minha energia estática, o meu psiquismo já interage com aquele objeto, muitas vezes ele já queima, já descarrega, as baterias se descarregam, a gente não sabe nem porquê. É a nossa própria energia de descarte que a gente vai se deixando levar e não começa a pensar que esse descarte se dá inclusive para as pessoas. Era só mais um emprego, era só mais um relacionamento, era só mais uma situação. Tudo fica banal, como se ninguém tivesse realmente, como se a gente estivesse perdendo realmente a questão do que é real, do que é importante. Das pessoas que cruzam o nosso caminho, às vezes a gente pega o ônibus, né? A gente está indo para o serviço todos os dias, pega o ônibus, pega o metrô, a mesma pessoa sempre está ali. Você acha que não existe uma interação, mesmo que você não a conheça? Por que você cruza no mesmo vagão, no mesmo ônibus, no mesmo lugar, né? As pessoas que aqui estão? Sempre que nós cruzamos com alguém, há uma interação, mesmo que a gente não fale nada. Só de olhar a roupa dele, aquela sandália, só de eu pensar, né, o tipo de vestimenta que a pessoa está, o tipo de postura que ela se apresenta, né? Tudo isso é uma interação muito profunda e a gente às vezes não se dá conta por causa dessa correria e desse descarte que de alguma forma nós estamos, né, de alguma forma sendo impregnados, principalmente pela mídia, de uma forma geral, né, que nos bombardeia constantemente ao consumo, ao consumo, ao consumo. Eu estava vendo a palestra de um rapaz, se vocês procurarem no YouTube, né? Acho que o nome dele é Eduardo Marinho. Ele é um rapaz que praticamente ele abandonou desde a adolescência dele, né? Ele começou tinha uma insatisfação interna muito grande. Ele era de uma classe social média alta. Ele teve bons estudos, uma capacidade de informações grandes que ele foi absorvendo, mas aquilo não dava para ele uma satisfação interna. E dos relatos dele que ele falava assim, que ele era bom atleta, então ele era medalhista. Só que quando ele começou a perceber que ele ganhava, mas quando ele ganhava, as pessoas que perdiam, ele começou a sentir uma insatisfação dessa compulsão de ganho, né, dessa compulsão que nossa sociedade imprime de ter que vencer, tem que vencer. Só que se eu venço, alguém está perdendo. E a gente não para pensar que quando o outro está perdendo, às vezes a insatisfação é grande, às vezes ele não teve os recursos que eu poderia ter. E a vida, de uma forma geral, é troca, é comunhão, não é competição. Essa competição acirrada que a gente vê na atualidade precisa diminuir esses parâmetros para a gente começar a rever conceitos e ver que nós estamos sempre numa troca. Se alguém está abaixo e você está acima, né? Que ganhos eu tenho ou como é que eu posso beneficiar esses que estão abaixo, pelo menos, para que eles recebam também a capacidade de sair da condição que estão para subir também um degrau, porque essa é a vida é uma troca constante. Se eu sei um pouco mais, e aí ele falou uma coisa que eu achei muito lindo, que é assim, eu tenho o dever de compartilhar com quem sabe um pouco menos. E a gente não para prestar atenção nisso. A gente fica nesse jogo de empurra-empurra, de que a vida vai nos levando, vai de alguma forma nos alienando. Porque a gente vai acabando ficando alienado. Não para pensar. Quem pensa pela gente é a mídia, muitas vezes, que vai nos bombardeando com informações e a gente vai deixando, né? A questão dos eletrodomésticos e até de aparelhos que nós temos aí, pessoas que desenvolvem tecnologias maravilhosas e que elas simplesmente somem do mercado porque aquilo não é rentável, aquilo de alguma forma não gera um benefício maior para as grandes empresas que querem manter-se nas mesmas condições, sempre vamos assim, elitizando e mantendo esse mesmo contexto. Mas prestem atenção, aqui não é uma palestra para falar mal disso ou daquilo, é uma palestra para que a gente repense a nossa postura diária, porque isso está aí
quer a gente queira ou não. E só vamos mudar efetivamente alguma coisa quando nós mudarmos a nossa postura, o nosso descarte diário com as coisas, nosso descaso com as pessoas que passam pela nossa vida. Porque essa é a real transformação. Queremos um governo que não seja corrupto, mas será que nós não somos corruptos? Ou pelo menos em alguma instância não deixamos que as coisas nos levem e depois a gente fica apontando para o outro ou para as circunstâncias? Porque o primeiro passo começa com a gente. Para a gente cobrar de alguém, para a gente ter uma postura de alguma forma crítica, a gente tem que começar com essa postura dentro de nós, revendo conceitos, revendo posturas e consecutivamente também nos permitindo ter mais prazer, mais alegria, porque essa sociedade que nos nivela, que nos mantém de alguma forma ainda com esse pensamento rebaixado, ela impede que a gente tenha pensamentos mais salutares, de maior comunhão, ser mais prestativos. Se vocês forem ver um pouco do que eu falei ao longo dessas, acho que na terceira ou quarta vez que eu estou vindo, acho que é mais ou menos isso, né? Terceira vez. Eu sempre falei de que todos nós temos um potencial. E reforço que isso é importante, que a gente traga cada vez mais esse potencial. Só que quando a gente consegue, como é que a gente consegue efetivamente trazer nosso potencial? Quando a gente enfrenta os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas dificuldades, né? Para muitos é fácil, simplesmente parece que é fácil vir aqui e falar. Não é nada fácil. Eu tive que enfrentar medos muito grandes dentro de mim. Conforme eu estou falando aqui, eu sinto a vibração do ambiente, o corpo começa a tremer, as pernas tremem, porque eu não sei o que eu vou falar. É uma canalização. Eu tento não interferir nesse processo para que isso seja o mais puro e mais pleno, para que isso chegue o mais abundantemente, né? Não na nossa caixa auditiva, mas sim nos nossos corações, para que a gente possa se comunicar de uma forma mais plena. E a verdade é que assim, a nossa comunicação, como eu estava falando, se eu cruzo com uma pessoa no metrô, no ônibus, a nossa comunicação ela é muito mais do ponto não verbal do que verbal. Essas palavras que eu estou falando aqui é só para dar uma amenizada, porque o fluxo que acontece é simplesmente só de ficar aqui ou simplesmente escutarmos os nossos colegas cantando, só o fluxo da presença já seria o suficiente. A gente tem que compreender o quanto esse canal de energia que vem, e nós somos banhados 24 horas por dia desse canal de energia, e muitas vezes as pessoas pensam, nossa, eu estou cansado, eu estou pesado. Você está saturado de energia, você precisa doar mais, doar-se, porque vamos olhar para a criança e para o adulto. A maturidade nos convida a sermos cada vez mais como Deus. Deus está sempre numa condição de nos acolher, nos preencher com novos conhecimentos, com novas possibilidades. A criança, porque nós temos assim um legado aí de poucos 2000 anos aí pegando só Jesus, né, nesse sentido, de uma nova transformação. E esses 2000 anos ainda não foram quase nem compreendidos e nem muito bem utilizados os ensinamentos do Evangelho que foram colocados a nosso serviço. Se a gente pegasse 1% do que sai das nossas bocas, né, do nosso cristianismo, nós transformaríamos todo o planeta. Então, é importante a gente perceber que a nossa presença, nosso estado de transformação, de reciclagem interna, que eu estou falando, quando a gente recicla esses medos, essas inseguranças, as dificuldades, nós podemos colocar cada vez mais o nosso potencial, as nossas virtudes a serviço, inicialmente de nós mesmos e de todos que cruzam nosso caminho. Em silêncio às vezes. Então eu passo por uma pessoa, troco um olhar com aquela pessoa, já existe uma permuta de energias constante. Às vezes a gente fala assim, nossa, não fico com a cara daquela pessoa, nossa, então você chega no ambiente, nossa, esse ambiente é gostoso, aquele, né, acolhedor, é aconchegante. Não precisa se falar nada.
Então percebam como esse lugar, que é quando a gente está mais tranquilo, mais sereno. Até a hora que eu cheguei, ele perguntou para mim assim, estão em paz? Eu falei, estou tentando, porque na verdade a vida é uma constante ondulação, para cima e para baixo. Estar em paz também é uma coisa que você tem que saber como é que você entra no ambiente, como é que você sai, como é que você interage com as pessoas. Porque no ambiente onde as coisas são mais frenéticas, se você está lá parado sem fazer nada, você está atrapalhando. Então, se você está num ambiente que ele é um pouco mais calmo, e se você está lá elétrico, você também destoa do lugar. Então, saber, né, dançar a música dos ambientes, tudo isso tem a ver com interação e reciclagem. Se eu chego aqui e simplesmente pego um copo d'água e jogo fora, depois pego outro copo, né, isso é uma forma de descarte. E eu estou dando exemplo sem falar nada para ninguém. Se eu pego meu copinho, fico com ele guardado, e eu utilizo ele do começo até o final, né? Só vou descartar ele ou quando eu chegar na minha casa, ou no final, quando eu já percebi que eu não vou mais utilizá-lo. Eu estou dando um sinal de informações sem falar nada para ninguém. Só com a minha postura, com a minha forma de olhar, de respeito, de acolhimento para cada um que cruza meu caminho, já muda o ambiente. Agora, se eu olhar assim, né, com julgamento, com crítica, com, né, essa pessoa e aquela ali, né? E esse Eduardo, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele fala assim, as pessoas trocam a aparência, porque às vezes a pessoa está bem vestida, mas ela rouba mais do que qualquer coisa, do que uma pessoa que de repente está aí na rua, mal vestida, toda suja. Estava vendo um vídeo essa semana, achei muito interessante. O rapaz, ele ia na rua perguntando para as pessoas assim, você pode me dar um abraço? Ele parou um monte de gente, e o pessoal filmando de longe, né? Ninguém dava abraço, ninguém. Passava, não, o pessoal fazia umas caras, ele estava bem vestido, não era uma pessoa que estava maltrapilho, não estava nada. Estava bem vestido, uma roupa normal, né? Aí ele começou a abordar as pessoas que estavam na rua, sentadas. Meu amigo, você pode me dar um abraço? Todos, não teve um dos que estavam na rua, largados ali, a esmos para a vida. O rapaz levantou, ele estava deitado, ele levantou, deu um abraço nele, o outro que estava, e começou a agradecer, obrigado. Você vê a interação. Mas você fala assim, o que acontece? Que esse público rejeitado, excluído da sociedade, que a gente tem que prestar atenção, eles também fazem parte da mesma coisa do que a gente faz com esse copinho, com papel, a gente descarta como se nada fosse. E às vezes aquilo é muito importante. Aquela pessoa tem um amor e uma afetividade muito maior do que a gente imagina. Porque a afetividade não dá para colocar em caixinha e vender. A afetividade você troca constantemente com as pessoas. E isso é difícil mensurar, porque quando você está com o seu coração aberto, né, e a vida te dá porrada o tempo inteiro, é difícil você manter. Porque assim, ele vai lá, me dá um abraço. Não, imagina, você quer um abraço, vai dar louco. Que é isso? É a dificuldade. Claro que era uma pesquisa, que era uma forma de... né? Mas já vi vários desses vídeos que as pessoas... Sentou um rapaz do lado de uma menina com celular, porque ele era branquinho, bonitinho, estava tudo certo. Ela até conversou com ele, não sei o quê. Saiu ele, levantou, sentou um outro, aí ele já era moreno, um pouco mais escuro, ela já ficou mais distraída. O preconceito está o tempo inteiro na nossa vida. A gente precisa ficar atento. Um outro vídeo também nessa mesma frequência. Tinha uma bicicleta top, isso nos Estados Unidos, amarrada num cano. Os caras iam lá e tentavam, ninguém fazia nada. Uma menina, um outro, apareceu um rapaz negro, parou todo mundo. Você está roubando a bicicleta? Isso é preconceito. E nós estamos permeados por esse preconceito, por esse olhar. Se a pessoa está com uma roupa um pouco diferente da sua, você já começa, opa. Eu já vivenciei essa situação do rapaz, não de ter recebido o abraço, mas de passar em uma pessoa deitada na rua e o rapaz, oi, e aí, tudo bom?
Não sei nem por que ele me cumprimentou, mas ele, de alguma forma houve uma afinidade ali. E eu me surpreendi e falei, oh, tudo bem. Não. Tinha um caminho que eu fazia numa clínica que eu atendia, eu passava constantemente, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana naquela região, e tinha um rapaz que ele dormia ali. Mas não tinha jeito, os cachorros dele, sempre quando eu passava, começava a latir, ele levantava a cabeça, ele me cumprimentou, oh, tudo bom, como é que você está? Muitos olhavam e não quero nem chegar perto. Simplesmente uma pessoa estava ali. Você só cumprimenta, não faz nada, não vai te morder, não vai te... né? E quando ele não me cumprimentava, que ele estava dormindo, os cachorros estavam... Porque ele tinha uns 2, 3 cachorros. Que é legal, você começa a observar, né? Os cachorros estão sempre juntos. Já viu cachorro que gosta de ser maltratado? O cachorro gosta de lugar que tem afeto. Diferente do gato. O gato, o negócio do gato é conforto. O cachorro gosta de afeto, gosta de carinho, gosta de energia positiva. O gato já gosta de energia negativa. O gato gosta de... Se a pessoa está doente, ele vai lá por cima. Ele tem uma energia de transmutação. Presta atenção nisso. E a gente fica julgando porque a pessoa está suja, porque a pessoa está... É a mesma sujeira que está ali, que é um pouco do que a gente joga para fora, é o mesmo que a gente faz com todos os objetos que a gente traz para dentro de casa, não cuida, às vezes não dá nem a mínima, essa porcaria, e joga fora. A natureza nos convida, né, principalmente nesses últimos tempos, a cuidar da água do planeta, né, pelo menos dentro desse contexto que a gente está vivendo. A gente está fazendo isso porque é de coração ou é por medo da falta? Porque a pressão começou e todo mundo começa um pressionar o outro, porque tem uma frase que o Premada fala assim, que o amor não seja um escravo de ocasião. E eu me pergunto, será que quando começar as chuvas, que as coisas realmente começarem a acalmar, que as represas começarem a gente não vai voltar a gastar? Não vai voltar a esbanjar como se nada fosse? Então a gente precisa ver esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Quando a gente consegue se permitir estar fazendo a diferença sem impor aos outros, porque começa com a nossa mudança. A nossa mudança é que vai fazer essa mudança gradativa com os outros. Eu montei na minha casa, antes mesmo, nem tinha começado essa questão da água, mas eu já estava com uma coisa, estava sentindo uma coisa meio estranha. Eu montei uma caixa de água de 500 litros, só para captar a água da máquina de lavar. E eu fui perceber o quanto eu jogava de água fora. Porque essa água ela serve para você colocar nas plantas, serve para você lavar quintal, serve para você lavar... Não dá para lavar carro porque ela tem resíduo orgânico, não é resíduo químico, né? Mas dá para você fazer um monte de coisa. E as plantas adoram, né? Porque eles têm sais minerais nessa água, né? E assim, se você utilizar a água na totalidade, porque eu vi algumas pesquisas do pessoal fazendo nesse quesito da água de máquina, só da máquina de lavar. Uma máquina que eu tenho é uma máquina pequena, de 7 quilos. Em média são 230 litros numa lavagem. Uma única lavagem. 230 litros. Eu falei, depois que eu percebi, que eu fiz os cálculos errados, eu falei assim, nossa, eu coloquei uma caixa de 500 litros, não vai dar para comportar. Se eu tiver 3 lavagens no mês, eu já ultrapassa o processo, né? E aí eu tive que remanejar, mas estou me virando com essa caixa. Dá um pouco mais de trabalho, porque eu tive que fazer uma adaptação, mas todo mundo pode fazer um pouco disso. E vocês vão ver a diferença no bolso inicialmente. O primeiro passo, quando a gente faz esse processo de transformação e reciclagem, você vai ver a primeira diferença no seu bolso. Consecutivamente, porque você começa a respeitar os elementares e respeitar os níveis de consciência que estão nessa frequência, você começa a sentir uma diferença até no seu organismo. Eu comecei a sentir que eu não precisava beber mais tanta água. Meu organismo ele já começava a absorver a água, porque a gente está aqui imerso no ar,
mas 70% do que a gente absorve de nutrientes efetivos vem através da respiração. E o ar está repleto de água. Então eu comecei a perceber essa umidificação que antes eu não conseguia perceber, porque conforme você vai respeitando os níveis de consciência, mais você começa a fazer parte dessa cadeia constante do universo. Você não é mais simplesmente nessa situação, você começa a se perceber cada vez mais atuante na vida, e não só mais no sentido, é assim, uma coisa, é um fio de navalha que eu estou falando, não é uma questão de orgulho, é uma questão de responsabilidade. Quando a gente começa a se responsabilizar pelas pequenas coisas, e aí com isso eu fui estendendo essa questão de captação de água para a água do chuveiro, e tantas outras coisas que a gente poderia estar fazendo, de mudança, só com essa postura, vocês iriam ver a diferença que financeiramente poderiam estar começando a reverter em benefício próprio. E consecutivamente depois que a gente começa a colocar em prática, que a gente começa a, vamos assim, redirecionar isso para as pessoas à sua volta, porque você tem cabedal para falar, porque senão eu só estou falando assim, faça desse jeito que vai ser melhor. Só que aí eu não tenho força moral. A força moral só dá a partir do momento que você tem vivência, você tem responsabilidade para aquilo que você já sabe do que você está falando. Montei também uma caixa de compostagem. Já ouviram falar no que é uma caixa de compostagem? Não tem praticamente mais lixo orgânico, porque eu já não sou de consumir muita carne, praticamente não consumo carne, porque a carne não dá para você reciclar na caixa de compostagem. Mas os outros resíduos praticamente vão todos para a caixa de compostagem. E essa terra se transforma numa terra extremamente fértil, que você pode adubar as suas plantas, você pode, com o resíduo, que você tem um resíduo metabólico dessa terra também, que chama churume, você pode pulverizar nas plantas e também fazer uma dosagem de 1 para 10, que você utiliza como se fosse um potencializador, onde você pode regar nas suas plantas também. Então veja que assim, a gente joga dinheiro no lixo. Essa é a realidade. Se a gente olhasse efetivamente para o desperdício que nós temos, né? E assim, como eu estou falando assim, esse desperdício da parte mais material é só um reflexo desse desperdício dos nossos pensamentos, dos nossos potenciais, da nossa vida. Quando a gente começa a fazer essa reciclagem, você começa a ter mais vitalidade, mais bem-estar. Eu peguei um resfriado esses dias, eu fui doar sangue e aí eu acho que minha imunidade baixou junto e eu fiquei entre 2 ou 3 dias assim, bem mal, mas eu não sou de tomar remédio. Então eu segurei a onda nesse ciclo, com respiração, água. Para quê? Para o organismo se reestruturar. Porque não adianta nada só eu anestesiar o meu organismo com anti-inflamatório, com uma série de coisas, porque simplesmente eu abafo o que o organismo precisa fazer. Ele precisa fazer uma transformação. E nesse momento eu fui transformando uma série de sentimentos, de sensações, tudo ao mesmo tempo. Então, porque não existe doença que se apresente no seu organismo sem que haja, de alguma forma, um aprendizado. Então eu fui rever o quê? Sentimentos. Eu vi que aconteceu no momento que eu estava, né, quando você faz esse processo, você vai começando a ter mais consciência das coisas. Por que seu organismo ele deu uma rebaixada? Né? Eu percebi que a minha vitalidade ficou muito baixa porque eu estava no mesmo ambiente que uma pessoa que estava fazendo hemodiálise. Ou seja, eu estava praticamente num polo oposto. Eu doando vida e o outro rapaz ali numa outra frequência. Praticamente é como se a mente dele, porque essa é a realidade, as nossas mentes interagem o tempo inteiro, né? E por um deslize da minha não percepção no momento do que estava acontecendo, eu deixei o universo dele adentrar no meu também. Porque a inveja existe.
o ciúme existe, e essas energias elas interagem com o nosso organismo. E eu só me dei conta que o que eu abri a porta foi porque simplesmente eu estava doando vida enquanto o rapaz estava numa outra condição. Então é muito delicado a gente saber que de alguma forma a gente interage constantemente e isso pode fazer oscilações. Hoje eu já estou bem, meu organismo já está equilibrado, eu tive que rever, tive que rezar pela pessoa. Lembra que Jesus falou? Reze por aqueles que te odeiam, te perseguem, te caluniam. É a mesma coisa, porque na verdade se eu estou ali doando vida, estou beleza, e o outro está pelejando, alguma coisa você vai, nessa permuta incessante, vai acontecer com você. Então é importante a gente saber também que assim, como fazer algumas trocas. Né? Eu estou até para mandar um e-mail para esse local para ver se de alguma forma a gente consegue mudar essa postura, porque gera um contrapeso muito grande para quem está ali naquela condição. Né? Então a gente precisa aprender e reaprender como fazer as coisas. Só que como é que eu chego num centro de hemodiálise e um hospital e consigo passar alguma informação, né, de que pelo menos como mudar a postura, ou pelo menos mudar os horários, que não tenham o mesmo horário, para que as pessoas compreendam que, né, que você precisa ter um jogo de cintura, não adianta só querer fazer a mudança, falar assim, nossa, que imagina, como é que pode, porque reclamar é fácil. Agora eu quero ver como é que a gente faz para fazer a diferença no dia a dia. Vocês conseguem perceber o nível de reciclagem que a gente vai fazendo? E o nível de comprometimento e responsabilidade que é nossa no dia a dia, nas posturas, sem criticar a mente que ainda está de alguma forma adoentada. Divaldo Franco, estou terminando já, tá? Divaldo Franco estava numa questão, ele estava falando da mesma questão desse processo da mente, como a mente interage com as coisas. Ele estava contando uma história que ele tinha um orquidário, algumas plantas, não sei direito sim, só que ele falava que ele amava aquilo, né? E tinha uma outra pessoa que ele também, né, tinha um certo apreço e que ela também gostava muito de plantas e parar. Só que era como se fosse uma brincadeira, uma disputa entre os dois ali, uma coisa de, né, que o legal, ele falou assim, o legal é fazer o outro sentir um pouco de inveja, coisa e tal, né? Aí nessa brincadeira ele falou assim que ele tinha ganhado uma planta que veio, acho da Suíça, alguma coisa assim, que ele tinha que cuidar com gelo, tinha todo um requinte, né, com um adubo específico e era uma planta linda. Ele estava cuidando, né, e aí ele falou assim, não, vem aqui, ele convidou essa pessoa para ir lá tomar um café. E aí a pessoa foi lá, aí ele começou a falar, vamos ver aqui minhas plantinhas e tal, aí foi lá mostrando, ela falou, essa aqui eu tenho, essa aqui eu também tenho. Né? Até que ela pôs o olho na planta, essa planta que tinha vindo da Suíça. E ela falou assim, ela bateu o olho assim e ele ficou, né, exaltado. Falou, você viu que linda essa planta? Realmente. Aí saiu dali, foram tomar um café. Na hora que ela estava indo embora, a menina falou assim para ele, vai ver a planta lá, porque onde eu ponho o olho, a coisa não fica muito boa. E aí ele falou assim, não, imagina, né, não sei o que. Passou, ela saiu e ele foi lá ver a planta estava caída. Aí no dia seguinte ele ligou para ela, né, e começou a conversar com ela e ela falou assim, eu sei, já sei que você me ligou para falar que a planta morreu. E aí, na verdade, assim, o aprendizado que a gente tem dessa situação, assim, não é a inveja, nem é o olho do outro, não é a inveja. O olho é só um potencializador da nossa mente. É a questão do aprendizado. Ele ajudou essa pessoa a reeducar a mente dela. Então, Deus não perde oportunidade nenhuma de ensinar a gente em alguma coisa. Ele falou assim, essa mesma pessoa que tinha um grau de, vamos assim, poderíamos chamar de inveja, né, que era uma necessidade de querer algo que ela não possuía, e quando ela não conseguia, aquilo se destruía de alguma forma. Ela falou que viu passarinhos morrendo, plantas e coisas nessa frequência. Quando
ele falou assim, eu vou te convidar a vir aqui para a gente fazer uma reeducação da sua mente. Ela se transformou numa verdadeira curadora, aonde ela, principalmente, eu acho que era lepra ou era algum tipo de câncer específico, que ela começou a trabalhar com a imposição das mãos. A mente em desalinho é que cria essas questões muito mal elaboradas. Então a gente precisa descobrir o que abriu a minha porta, vamos dizer assim, a minha própria inveja. Será que se eu estivesse fazendo hemodiálise e o outro rapaz lá, fortão, doando sangue, eu não ia ficar com inveja também? Eu não iria ficar sendo ambicioso, querendo ter aquela vitalidade que o outro não tem, que o outro tem? Parem e pensem. Será que cada um de vocês estivesse naquela condição, não seríamos também tanto ou até piores do que essa situação? Então a gente precisa rever os nossos conceitos, os nossos sentimentos, porque quem abre a porta somos nós mesmos, os nossos próprios medos, as nossas invejas, nossos ciúmes. Foi um aprendizado para mim e eu compartilho isso porque é importante a gente compreender como funciona a mente. Veja se de repente a gente não está sendo ambicioso, comprando demais, porque o outro está tendo o que eu não tenho. Ou competindo nas horas que não são necessárias. Estou gastando meu dinheiro à toa. Estou jogando minha energia fora. Vamos ver as nossas reais necessidades. Isso vai fazer uma diferença e vai ajudar muito na questão do planeta. Ok, meus queridos? Obrigado.